Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje, do que aconteceu. O quanto você acha que isso mexeu internamente com ele? Olha, assim, às vezes você é campeão de campeonatos com mais expressão. Eu tô falando assim, é um relato até pessoal meu, né? Porque eu conquistei alguns títulos na minha carreira e não tem essa coisa, você foi campeão do mundo pela seleção, então a Copa do Brasil não é tão importante. Depende do momento, de como ela é construída. Acho que essa Copa do Brasil, o Dorival, que é campeão de Libertadores, que já era campeão de Copa do Brasil pelo Santos e pelo Flamengo, ela tem um sabor especial para ele. É o coletivo, é importante, ganhou, venceu todo mundo, o torcedor São Paulino tem que comemorar e muito, porque é a primeira, mas não é a primeira do Dorival, mas fica com aquele sabor de como se fosse a primeira, principalmente do jeito que ele saiu do Flamengo. Ele é muito educado, quem conhece o Dorival, quem convive, quem já conviveu com ele, sabe, né, do ser humano, da pessoa correta, do homem na acepção da palavra, do cara que é do bem, que o cara é um cara que não trai, é um cara que é firme naquilo que ele quer, que olha no olho quando tem que falar as verdades, né? Não vai falar por trás. Então, ele não vai, claro, numa coletiva acusar nada, falar nada. Por que é uma Copa do Brasil? Mas eu, como um comentarista e como um cara que vivia ali dentro, que sei o que ele está se sentindo, ele foi escorraçado do Flamengo. Ele foi traído pelos diretores do Flamengo. Ele foi mandado embora. Ah, não, o contrato estava acabando. Não, ele foi cozinhado. Porque a diretoria do Flamengo segurou. Vamos conversar tal hora. Isso aqui eu não estou chutando, não. É informação. Aconteceu isso. Do empresário dele vir para o Rio e não é atendido, vai para São Paulo, se encontra no aeroporto, porque os caras estão viajando. Ah, não, vamos te dar a resposta, vamos ver. Tu estava cozinhando. Não foi correto a atitude. O contrato acabou, não foi renovado, mas tinha se falado para ele que seria renovado quando ele ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores. Aí veio essa conversa, ganhou, mas não foi jogando bem. Ganhou, mas a gente viu uma queda de produção. Gente, isso aí, assim, para mim, tá muito na cara, né? Porque foi contratado um treinador que perdeu para ele e que tinha problema na gestão do clube que ele venceu. No caso, Flamengo contra Corinthians. O Dorival não vai falar isso, porque ele tá certo, seguir a conduta dele, né? Ele pode voltar a trabalhar no Flamengo ou com esses dirigentes, não sei, mas a forma que ele saiu do Flamengo não foi correta com o profissional e com o cara que conquistou, que venceu e que tinha o domínio do grupo. É só ver que o próprio craque do time, ídolo do time, perdeu o jogo para ele no Maracanã, abriu a porta na coletiva para dar um tchauzinho para ele. Todos os jogadores do Flamengo iam lá abraçá-lo, porque o ambiente foi maravilhoso entre eles. Então essa Copa do Brasil tem um sabor especial para ele, porque ele acaba sendo bi contra o time que ele ganhou ano passado e que a diretoria, né, publicamente tornou que ele não tinha mais controle do grupo, que não soube no Campeonato Brasileiro manter o foco da equipe, para o Flamengo continuar somando pontos num Campeonato Brasileiro que o Flamengo não era mais campeão, não ia ser mais campeão, não ia alcançar o Palmeiras. E a gente sabe, né, Silas? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, não tem um objetivo porque não vai cair, já estava classificado para tudo. Tem jogadores que estão machucados aqui, sente ali, é difícil manter esses caras faltando 4 rodadas para terminar, porque teria a Copa do Mundo. Então o Dorival mostra com esse título, dá uma resposta à diretoria do Flamengo do profissional que ele é. Que ele assumiu sim, não é risco, porque trabalhar no São Paulo é um prazer, é um privilégio, mas a estrutura não estava das melhores. E ele, confiando no trabalho dele, olhando para o elenco, ele acreditou que ele poderia montar um time, estruturar um time. E ele provou isso
E tá aí a resposta para a diretoria do Flamengo. A maneira foi, como você falou, né, foi baixa, né, de como conduziram a situação, né, e o Zinho já explicou. E o motivo também muito questionável, como o Zinho estava explicando. Imagina agora se depois de conquistar a Copa do Brasil, da maneira que conquistou, nas últimas 4 rodadas do Brasileiro, São Paulo não conquista pontos que o dirigente acha ideal e se vão mandar o Dorival embora. É um absurdo, e foi o que o Flamengo fez. E ainda mais nessa condição que o Zinho lembrou. E não é nem que a gente imagina que os jogadores estavam, né, não estavam focados. O Gabigol falou pro Zinho. Não falou pra você, Zinho? Na zona mista, o Zinho perguntou, e agora, Gabigol? Ele falou, agora eu tô de férias. Não falou pro você, Zinho? Foi. Falou. É isso mesmo. Bem lembrado. Eu lembro muito bem a final contra o Atlético Paranaense, ali entrevistando os atletas, né? Eu lembro do Arrascaeta passando com o Vidal, dançando, com cerveja na mão. Tem que comemorar mesmo, é o momento da festa. E aí eu fui no Gabigol e ele falou, não, já tô de férias, já avisei lá. Não, chega, já ganhamos tudo, o Brasileirão tá garantido ali. Né? Então, assim, colocar na conta de um treinador e demitir... Bom, o ano do Flamengo mostra os equívocos que foram feitos pela diretoria. Né? Então, assim, as escolhas feitas pela diretoria. Mas eu quero focar o profissional Dorival Júnior. Exaltar o São Paulo, que acreditou no Dorival, que trouxe o Dorival, a diretoria do São Paulo e o trabalho que o Dorival fez com os atletas. Vocês citaram aí, mudando o posicionamento de alguns, principalmente o Alisson, que foi mais nítido isso, e gerenciando egos, que no futebol tem muito. E aí a gente vai ver a comemoração também nas redes sociais, Silas, dos jogadores do São Paulo e mais também sobre o Dorival que a gente estava falando. Você viu a imagem dos jogadores do Flamengo ali, né, Silas? Ele cumprimentando um por um, o carinho que os caras têm com ele. Agora a gente vê ali o Diego Costa, né, abraçando, não sei quem que era. Mas voltando ao Dorival, Bruno, ele perde. Ele já não tinha o Bruno Henrique, ele perde. O João Gomes estava suspenso da final. Ele tinha o Thiago Maia com o joelho machucado e ele não tinha o Arrascaeta. E eu falo com o Dorival, porque dos 15 minutos do segundo tempo até o final, o Corinthians atropela o Flamengo. E o Flamengo ganha nos pênaltis do Corinthians. E o Dorival falou para mim, ficou um risco muito grande. E o Zinho falou da diretoria, a gente aplaudiu muito o Braz, o Spindel, todos eles, quando eles, de 19 para cá, as contratações, Jorge Jesus, Pablo Mari, tudo aquilo, aquela mobilização, e ganhou o que o Flamengo ganhou. Mas eles estavam sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem Thiago Maia, machucado, sem João Gomes. Era muito fácil ver isso. Não podia colocar na conta do treinador, o time não jogou bem. Olha aí o Arrascaeta com 50% de condições, a diferença que ele faz. É verdade. Do Flamengo. Renato Augusto no Corinthians, com 50%, 60%, a diferença que faz. Léo, essa é a imagem dos jogadores do Flamengo depois do jogo ali, parabenizando o Dorival. E aí a gente vê quando você deixa um bom ambiente, e isso que o Zinho levantou é legal, assim, o Dorival poderia... Olha lá o Sampaoli olhando, o Sampaoli de lado olhando. Desculpa, Bertozzi. Não, tudo bem. Ele poderia ser o cara a tirar uma pedrinha do sapato agora, né? A dar uma cutucada e tal, mas ele sabe que o futebol dá voltas, amanhã ele tem outra oportunidade, o Flamengo é um clube importante que talvez logo abra as portas para ele de novo, então, e assim, no final das contas, essas relações são os que vocês, né, que jogaram, levam do futebol, né? Relações humanas, que são as mais importantes e são as que ficam, então acho que isso é muito importante destacar. O Flamengo talvez tenha caído esse ano num erro que o São Paulo lá na época do ápice ali dos títulos passou, que é a minha estrutura segura tudo. Eu sou maior, assim... Soberano, né, Léo? Nós somos maiores que as pessoas, sabe? Eu lembro de uma época que o São Paulo falou, não, Muricy na troca, põe outro aí, porque a gente tá no piloto automático, anda sozinho. Todo o pessoal que construiu o Refis, né? Sim. De Turíbio, de Rosan e tantos outros, né, Léo? Então, assim, o Flamengo tem que tomar muito cuidado para não passar por isso que o São Paulo passou lá atrás. O Silas que vive lá dentro sabe muito bem do que eu tô falando, assim. Teve uma época que bateu uma autossuficiência ali de que, isso aqui anda sozinho. Paulista não interessa para nós. Campeonato Paulista não, é só Libertadores e Mundial, olha aí. Agora caiu na real e... Vamos voltar, né, São Paulo? O Paulista tá aí daqui a pouco, hein? Não vamos esquecer Paulista, não, e que não presta, não. Serve sim, tem que lutar tudo que